Quinta-feira decisiva para o Vasco da Gama e o torcedor já acorda com o coração acelerado. Hoje tem jogo importante sim, mas as novidades não param de pipocar em São Januário desde as primeiras horas do dia. É informação que não acaba mais e tudo indica que essa quinta vai ficar marcada na história recente do clube, seja pela movimentação nos bastidores, pela bola rolando logo mais ou pelas cifras que estão prestes a cair nos cofres do gigante da colina. Vamos começar pela novidade mais quente que deixou o torcedor vascaíno em polvorosa. Carlos Andrés Gomes, ponta colombiano de apenas 22 anos, já está com a mala pronta para desembarcar no Rio de Janeiro. O jogador, que brilhou no Millonarios da Colômbia e mais recentemente vestiu a camisa do Real Salt Lake dos Estados Unidos, é o segundo reforço da janela e chega ao Vasco para dar aquela encorpada no ataque que ainda sofre para se firmar na temporada. O contrato será por empréstimo de 1 ano com valor fixado em 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões de reais. Mas o detalhe que chama atenção nessa negociação é que, se o jogador atingir algumas metas específicas durante esse período, o Vasco será obrigado a exercer a compra definitiva por um valor entre 4 a 5 milhões de euros. Ou seja, se der certo, essa contratação pode passar dos 35 milhões de reais. É uma aposta ousada, mas quem acompanha o futebol sul-americano sabe que o Carlos Andrés tem potencial. Ele é rápido driblador, joga pela direita, tem boa finalização e não foge do confronto individual. É o típico ponta que falta hoje no elenco cruzmaltino. E mais do que isso, é o tipo de contratação que mostra uma mudança de mentalidade dentro do clube. Ao invés de trazer nomes rodados apenas para compor elenco, o Vasco começa a olhar com mais atenção para atletas jovens com margem de evolução e que podem gerar retorno técnico e financeiro. A torcida, claro, está no aguardo. Ninguém esquece as promessas que não vingaram nos últimos anos, mas também ninguém perde a esperança de que dessa vez as coisas possam ser diferentes. E tem mais: quem acompanha de perto o futebol colombiano já trata o Carlos Andrés como nome de futuro na seleção nacional. Inclusive, ele chegou a ser convocado para microciclos da seleção principal e teve seu nome ventilado por clubes europeus após boas atuações na Major League Soccer. O problema foram as lesões que atrapalharam o rendimento dele nos últimos meses, mas nada que diminua o entusiasmo da diretoria vascaína com a chegada do atacante. O clube aposta que em solo brasileiro, com mais ritmo e sequência de jogos, ele pode reencontrar seu melhor futebol e se tornar peça-chave na campanha do segundo semestre. Agora, enquanto o colombiano arruma as malas e se prepara para vestir a camisa do Vasco, o elenco já está completamente focado no confronto de logo mais contra o CSA pela Copa do Brasil. O clima é de decisão total em São Januário. Após o empate sem gols no jogo de ida no estádio Rei Pelé, o time de Fernando Diniz precisa apenas de uma vitória simples para garantir a vaga nas quartas de final. E convenhamos, é obrigação. O adversário vem da terceira divisão e, apesar de ter dado trabalho no primeiro confronto, não pode ser um obstáculo intransponível para um clube com a grandeza e a história do Vasco. Mas é justamente aí que entra um ponto de atenção. O time ainda vive uma montanha-russa de desempenho. Oscilações constantes, falhas defensivas e dificuldades de finalização têm tirado o sono da torcida. Diniz sabe disso e resolveu mexer no time. João Vitor, o zagueiro, que é praticamente uma sombra inseparável do treinador, está fora, e não por opção. Expulso na partida de ida, ele cumpre suspensão e abre espaço para mudanças na zaga. A expectativa é de que Maurício Lemos volte a ganhar espaço, formando a dupla com Lucas Freitas. E olha, essa pode ser uma oportunidade de ouro para o Freitas, que já mostrou personalidade em outras partidas, mas perdeu espaço recentemente sem uma justificativa clara. Na lateral esquerda, outra mudança importante. Com o Piton confirmado entre os titulares, quem está fora da lista de opções é o Leandrinho, convocado para a seleção brasileira sub-20 junto com Luiz Gustavo. Ambos desfalcam o time nesta reta decisiva e suas ausências são sentidas. Leandrinho vinha sendo uma opção sólida no setor defensivo e sua convocação, apesar de ser motivo de orgulho, atrapalha os planos do Vasco para esse confronto. Já Luiz Gustavo, que vinha sendo observado como peça de reposição importante no meio-campo, também fica de fora pelo mesmo motivo. O provável time que entra em campo nesta noite conta com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique pela direita, Lucas Freitas e Maurício Lemos na zaga e Piton na esquerda. No meio-campo, o trio deve ser formado por Hugo Moura, TT e Coutinho. No ataque, Nuno Moreira e Pablo Vegetti devem ser os principais nomes, com Ryan também compondo o setor ofensivo.
Um time que apesar das ausências tem condições de vencer com autoridade, ainda mais jogando em casa com o apoio da torcida que deve comparecer em peso em São Januário. E o que dizer da tabela se passar pelo CSA? O Vasco entra num cenário muito mais favorável do que em outros anos. Os gigantes que normalmente travam o caminho nas fases decisivas já estão fora. Flamengo, Palmeiras e São Paulo caíram antes mesmo das quartas de final. Isso significa que teoricamente o caminho ficou mais acessível. O Vasco pode acabar enfrentando adversários como o CRB caso a equipe alagoana elimine o Cruzeiro hoje à noite. Pode também encarar o Atlético Paranaense que apesar de ter eliminado o São Paulo hoje disputa a segunda divisão. Ou ainda duelar com Bahia, Fluminense, Botafogo ou Corinthians. Todos são times complicados, claro, mas nenhum deles é um bicho-papão intransponível. É aquela velha máxima da Copa do Brasil: quem chega nas quartas tem que começar a sonhar. E esse sonho não é fora da realidade. O Vasco já bateu na trave recentemente e a torcida ainda guarda na memória a decepção do ano passado. Agora, com o cenário mais aberto, com reforços chegando e a base começando a render frutos, o torcedor volta a respirar esperança. Não é exagero pensar em título. Ainda falta muito, é verdade. Mas quem não acredita nem deveria estar aqui. E por falar em base, o que a molecada tem feito mundo afora é simplesmente impressionante. 2 nomes formados em São Januário que não tiveram tantas chances no time profissional estão rendendo grana para o clube mesmo longe do Brasil. Egnaldo, atacante que brilhou na Série B de 2022, e Juan Bezerra, conhecido como Juan Batata na época de base, são os responsáveis por uma bolada que está prestes a entrar nos cofres do Vasco. O primeiro ainda está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, mas já desperta interesse de clubes europeus. Roma e Norwich City, por exemplo, sondaram a situação e o clube ucraniano estipulou o preço 15 milhões de euros. Como o Vasco manteve 10% do passe, pode faturar até 9 milhões de reais se a venda se concretizar. Já o Juan Bezerra já foi negociado. Saiu do Alexandria, também da Ucrânia, e foi vendido para o Zamalek do Egito por 2 milhões de dólares. E o Vasco, que detinha 30% dos direitos econômicos, vai abocanhar algo em torno de 3 milhões de reais. Não é pouco. É dinheiro que pode ajudar a manter a saúde financeira do clube, bancar reforços e principalmente mostrar que a base ainda é um dos maiores patrimônios do Vasco da Gama. Só que para isso é preciso valorizar. E aí entra um ponto crítico: o clube continua desperdiçando talentos que brilham em outros times. É Ken Barros se destacando no América Mineiro, JP voando no Avaí e Matheus Ferreira mostrando talento na base do São Paulo. Todos criados em São Januário. Todos deixados de lado. Mas nem tudo é crítica. O Vasco tem feito bonito nas seleções de base. Só nas últimas convocações da Sub-15, Sub-17 e Sub-20 o clube teve 7 jogadores chamados. Um número que poucos clubes no Brasil alcançam. E isso mostra a força de uma categoria que, se bem aproveitada, pode ser a chave para um novo momento do clube, não só no campo mas também no bolso. A bola vai rolar, o reforço tá chegando, o dinheiro tá caindo na conta e a base continua fazendo barulho. Hoje é dia de Copa do Brasil, mas é também um dia que resume o que é o Vasco da Gama: tradição, esperança e um futuro que ainda pode ser muito maior do que esse presente cheio de altos e baixos. O torcedor sabe disso. E é por isso que não arreda o pé. Enquanto a expectativa cresce para o confronto decisivo contra o CSA, nos bastidores o clima é de movimentação intensa. A chegada de Carlos Andrés Gomes não é apenas mais uma contratação para compor elenco, ela representa uma tentativa clara da diretoria de iniciar uma nova fase no futebol do Vasco da Gama. O colombiano é jovem, tem velocidade, habilidade no 1 contra 1 e uma vontade absurda de mostrar serviço. É o tipo de jogador que, se encaixar bem no estilo do Diniz, pode mudar o patamar do ataque vascaíno ainda nessa temporada. E tem mais. O Vasco não está olhando apenas para o presente. A chegada do Gomes faz parte de uma estratégia mais ampla que busca unir reforços imediatos com nomes que podem dar retorno técnico e financeiro. O investimento é alto, os riscos existem, mas a diretoria entende que precisa dar esse passo. O valor total da operação, somando o empréstimo e a possível compra definitiva, pode chegar a mais de 35 milhões de reais. É muita grana, principalmente considerando o momento financeiro do clube, que ainda carrega dívidas pesadas e depende de receitas extras para fechar o ano sem sustos.
Só que mesmo com todas as dificuldades o Vasco começa a colher frutos de um trabalho que mesmo com falhas tem buscado soluções criativas. Um bom exemplo disso é a base. A quantidade de jogadores formados em São Januário que estão ganhando destaque em outros clubes é absurda. E mais do que isso, estão gerando dinheiro. Dinheiro que entra sem que o clube precise vender ninguém no elenco principal. É o caso do Juan Bezerra ou Juan Batata, como ficou conhecido nas categorias de base. O atacante que hoje atua no futebol egípcio foi vendido pelo Alexandria ao Zamalek por 2 milhões de dólares. E como o Vasco manteve 30% dos direitos econômicos do jogador, vai faturar cerca de 3 milhões de reais nessa transação. O mesmo se aplica ao Egnaldo, que hoje veste a camisa do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O atacante chamou a atenção do futebol europeu depois de boas atuações na liga local e já tem interessados na Inglaterra e na Itália. O Norwich City e a Roma estão monitorando de perto a situação. O clube ucraniano fixou o valor de saída em 15 milhões de euros. E como o Vasco ainda tem 10% do passe do jogador, uma eventual venda renderia ao clube mais 9 milhões de reais. Juntando os valores de Juan Bezerra e Egnaldo, Vasco pode faturar até 12 milhões de reais nessa janela de transferências, e tudo isso sem precisar se desfazer de nenhuma peça do elenco atual. É esse tipo de movimentação que dá fôlego ao clube, que ajuda a pagar salários, investir em reforços e até mesmo olhar com mais carinho para a estrutura. E tudo isso reforça uma tese que o torcedor repete há anos: a base do Vasco é um verdadeiro tesouro, mas precisa ser tratada como tal. Hoje, por exemplo, o clube tem 7 jogadores convocados nas 3 principais categorias da seleção brasileira de base, sub-15, sub-17 e sub-20. É um número expressivo que mostra o quanto o trabalho interno tem dado certo nessa formação de talentos. No sub-15 foram chamados o meio-atacante Alan Santos, o centroavante Rodrigo Júnior, artilheiro da última competição conquistada pela seleção, e o zagueiro Yuri Domingues. No sub-17, destaque para o goleiro Lucas Andrade e o meia Andrei Fernandes. E no sub-20, Luiz Gustavo e Leandrinho, que inclusive desfalcam o time principal no jogo desta noite, também foram lembrados. É esse cenário que deixa o torcedor ao mesmo tempo empolgado e frustrado. Porque se por um lado existe talento de sobra na base, por outro o clube ainda tem dificuldades para fazer esse talento render dentro de campo pelo time principal. Quantos jogadores promissores foram negociados cedo demais, quantos foram escanteados sem uma real oportunidade e quantos estão brilhando em outros clubes depois de saírem sem sequer receber a chance de mostrar serviço com a camisa do Vasco? É aí que mora o desafio da atual gestão: encontrar o equilíbrio entre formar, manter, aproveitar e valorizar esses jovens. Voltando ao campo, o jogo desta noite não permite vacilo. O empate sem gols no jogo de ida deixou tudo em aberto, mas também aumentou a pressão. Jogar em casa é uma vantagem, claro, mas o torcedor quer ver mais do que posse de bola e troca de passes. Quer ver efetividade, vontade e entrega. E acima de tudo quer ver o Vasco classificado. Porque com Flamengo, Palmeiras e São Paulo fora da competição, o caminho ficou mais acessível do que nunca. Não dá para ignorar a chance de ir longe na Copa do Brasil. Ainda mais com a possibilidade de enfrentar adversários que, embora tenham qualidade, estão longe de serem intransponíveis. CRB, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Corinthians, Botafogo. Todos eles têm seus pontos fortes, mas nenhum está num nível muito acima do Vasco. E é justamente esse cenário que precisa servir como combustível para o elenco. Porque a torcida está cansada de ver o time tropeçar nos próprios erros. Em campo, a expectativa é de que Fernando Diniz mantenha sua filosofia de jogo mesmo com as alterações forçadas no time titular. João Vitor suspenso dá lugar a Maurício Lemos na zaga, que volta a ganhar chance após um tempo afastado dos 11 iniciais. Lucas Freitas assume o lado esquerdo da defesa, ocupando uma posição que deveria ser sua por mérito, mas que acabou sendo deixada de lado por opção técnica. No meio-campo, Hugo Moura, TT e Coutinho têm a missão de organizar o jogo e dar fluidez à transição ofensiva. E na frente, Vegetino, Nuno Moreira e Ryan devem compor o trio de ataque. Não é um time perfeito. Longe disso. Mas é um time que, com organização e espírito de decisão, pode vencer o CSA sem sofrimento. E precisa. Porque uma eliminação hoje seria mais um baque numa temporada que ainda tenta se encontrar.
Seria mais uma frustração para um torcedor que mesmo depois de tantas decepções ainda lota estádio, ainda canta até o último minuto, ainda acredita. E se tem uma coisa que o Vasco não pode perder é essa conexão com a arquibancada. É esse elo que segura o clube em pé nos momentos mais difíceis. É essa energia vinda das sociais, das arquibancadas das gerais, que empurra o time quando o fôlego acaba. E hoje mais do que nunca essa sintonia precisa estar no máximo. E falando em energia, a chegada do Carlos Andrés Gomes também mexe com o ambiente do vestiário. Um novo jogador sempre gera movimentação. Ainda mais um com perfil ofensivo, jovem estrangeiro com fome de bola. É o tipo de atleta que desperta curiosidade nos companheiros e pode trazer novas opções para o técnico Diniz. Se conseguir se adaptar rapidamente ao estilo do futebol brasileiro, pode se tornar titular com facilidade. O Vasco precisa de alguém que chame a responsabilidade na hora do aperto. Alguém que parta para cima, que quebre linhas, que não se esconda. E é exatamente esse perfil que o colombiano carrega. Ele não é apenas um velocista. Tem técnica, tem boa leitura de jogo e, apesar da pouca idade, mostra maturidade dentro de campo. A aposta é grande, mas o retorno pode ser ainda maior. A ideia é que com Gomes e mais uma ou duas peças que podem chegar ainda nesta janela, o Vasco consiga finalmente ter um elenco competitivo. Não apenas para lutar contra o rebaixamento no Brasileirão, mas para disputar algo maior na Copa do Brasil. O torcedor já entendeu que o título nacional está distante, e não apenas pelo futebol apresentado, mas pelo contexto geral. Só que a Copa do Brasil, essa sim, ainda está viva. E se o time passar hoje, vai depender apenas de si para escrever um novo capítulo na história recente do clube. A diretoria também sabe que esse jogo tem um peso muito maior do que o adversário em si. Uma eliminação precoce não só joga fora a chance de título, mas também impacta diretamente nas finanças. Avançar de fase significa mais dinheiro em premiações, mais visibilidade e mais possibilidades de negociação. E para um clube que ainda depende de cada centavo, isso pode fazer toda a diferença. Por isso o foco é total. Desde a comissão técnica até os funcionários do CT, passando por cada jogador que entra em campo hoje, todos sabem o que está em jogo. Não é apenas uma vaga nas quartas. É a oportunidade de mudar o curso da temporada. É a chance de mostrar que o trabalho está começando a dar frutos. E é, acima de tudo, o momento de provar para a torcida que ainda vale a pena acreditar. Porque se tem uma coisa que esse torcedor não perdeu mesmo com todos os tropeços, foi a fé. A fé de que o Vasco pode voltar a ser protagonista. A fé de que São Januário pode voltar a ser palco de grandes conquistas. A fé de que com coragem, planejamento e um pouco de sorte tudo pode mudar. E talvez essa mudança comece hoje. Com uma vitória simples, com uma classificação suada, com a chegada de um colombiano ousado que só quer uma chance de mostrar o que sabe. É esse o Vasco que o torcedor quer ver. Um Vasco que luta, que acredita, que honra sua camisa. E hoje, mais do que nunca, esse espírito precisa estar em campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho vem ganhando força nos últimos dias. Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, estaria negociando um possível retorno ao Rio de Janeiro, desta vez para vestir a camisa do Vasco da Gama. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, mas fontes ligadas ao mercado da bola indicam que o experiente meia estaria inclinado a mudar de ares. Segundo pessoas próximas ao jogador, a possibilidade de atuar em um clube tradicional e com torcida apaixonada como a do Vasco seria um atrativo a mais neste momento da carreira. Ainda de acordo com rumores que circulam em bastidores da imprensa esportiva, a diretoria vascaína estaria disposta a oferecer um contrato competitivo, com foco em reforçar o elenco na reta final do Brasileirão. O interesse seria mútuo, já que Everton Ribeiro vê com bons olhos a chance de ser peça-chave em um projeto esportivo ambicioso. Enquanto isso, no Bahia, comenta-se que a diretoria estaria ciente das sondagens e não descarta abrir negociações, desde que os valores agradem ambas as partes. Até o momento, não há comunicado oficial, mas o burburinho nos corredores do futebol só cresce a cada dia.
O possível acerto entre Everton Ribeiro e Vasco tem sido tratado com muita cautela por jornalistas e analistas, justamente pela complexidade da negociação. O jogador, que possui contrato vigente com o Bahia, teria cláusulas específicas que permitiriam uma saída amigável, caso certas condições fossem cumpridas. É exatamente nessa brecha contratual que o Vasco estaria trabalhando, segundo rumores que circulam entre comentaristas e dirigentes que acompanham de perto o mercado de transferências. Além do fator técnico, há também uma motivação pessoal que estaria influenciando a decisão de Ribeiro. Alguns boatos sugerem que sua família teria interesse em voltar a viver no Rio de Janeiro, cidade onde o meia brilhou durante sua passagem pelo Flamengo. O Vasco, por sua vez, segue buscando nomes de peso que possam agregar liderança e experiência ao elenco, e a chegada de Everton Ribeiro poderia se encaixar perfeitamente nesse perfil. A torcida, atenta a cada movimentação, já começa a se agitar nas redes sociais com a possibilidade do reforço. Embora ainda seja cedo para cravar qualquer definição, a especulação já movimenta os bastidores e deve se intensificar nos próximos dias, à medida que a janela de transferências avança. A diretoria do Vasco, que nos últimos meses tem demonstrado apetite por contratações de impacto, estaria analisando com carinho os detalhes financeiros para viabilizar o acordo com Everton Ribeiro. Apesar de não ser um jogador barato, acredita-se que o clube, com o suporte da 777 Partners, poderia montar uma proposta sólida para atrair o meia. A ideia, segundo pessoas próximas ao clube, seria montar um time mais experiente e encorpado, visando não apenas a permanência na Série A, mas também uma eventual vaga em competições continentais. Everton Ribeiro, conhecido por sua qualidade técnica, visão de jogo e liderança dentro de campo, poderia ser exatamente o tipo de atleta capaz de reorganizar o setor criativo vascaíno. Fontes extraoficiais afirmam que conversas preliminares já teriam ocorrido, ainda que informalmente. O Bahia, por sua vez, monitora a situação de perto e, segundo rumores, já estaria de olho em possíveis substitutos no mercado, caso a transferência se concretize. Internamente, a saída do jogador não seria considerada uma tragédia, desde que haja reposição à altura. No entanto, até o momento, o que se tem é apenas um cenário especulativo, mas que, sem dúvida, alimenta a imaginação dos torcedores. Outro ponto que levanta ainda mais expectativa em torno dessa possível transferência é o momento atual vivido por Everton Ribeiro no Bahia. Embora continue sendo peça importante no elenco, há quem diga que seu protagonismo tem diminuído gradualmente, o que poderia abrir espaço para uma mudança de ambiente. A ideia de iniciar um novo ciclo em um clube com enorme tradição e visibilidade, como o Vasco, seria vista como uma forma de revitalizar a carreira do meia. A imprensa baiana, por sua vez, já começa a tratar o tema com mais seriedade, sugerindo que existe, de fato, um clima de transição nos bastidores. No Rio de Janeiro, o burburinho só cresce. A possível chegada de Everton Ribeiro é vista por muitos vascaínos como a contratação de um nome capaz de mudar o patamar do time, principalmente em jogos decisivos. Além disso, sua presença poderia atrair outros atletas experientes ao projeto vascaíno. O técnico Ramon Dias, embora não tenha se pronunciado publicamente sobre o tema, teria dado sinal verde para que a diretoria avance nas tratativas, caso elas se mostrem viáveis. Assim, o cenário permanece aberto, com possibilidades reais, mas ainda envolto em silêncio oficial e muita especulação. Se a transferência se concretizar, Everton Ribeiro poderá reencontrar velhos rivais e companheiros no futebol carioca, onde protagonizou alguns dos seus melhores momentos. No Vasco, ele teria a oportunidade de assumir um papel central, algo que talvez já não se configure com tanta clareza no Bahia atual. A torcida cruzmaltina, acostumada a ídolos técnicos e criativos, como Juninho Pernambucano e Felipe, enxerga em Ribeiro uma chance de reviver esse tipo de protagonismo. Apesar de ainda estarmos no campo das possibilidades, a movimentação nos bastidores e o silêncio das diretorias envolvidas só aumentam o suspense em torno do possível acerto. Como toda novela de mercado, o enredo pode mudar a qualquer momento, seja com uma confirmação bombástica, seja com a frustração de uma negociação que não se concretiza. Enquanto isso, o nome de Everton Ribeiro segue como um dos mais comentados nos programas esportivos, nas redes sociais e nas rodas de conversa entre torcedores. A expectativa é que os próximos dias tragam novos capítulos dessa história que,
por enquanto, permanece envolta em mistério, mas que tem potencial para agitar o cenário do futebol brasileiro e mexer com os rumos de duas grandes camisas do país. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.